Vamos lá, gente, para mais uma aula. Bom, na aula de hoje nós ainda estamos na apostila O Pará antes dos europeus. Para nós adentrarmos no assunto, nós iremos fazer uma repaginada do que foi dito na aula anterior, tudo bem? Nós falamos na aula anterior, gente, que os povos que habitavam na Amazônia, chamados índios, eles se multiplicavam aos milhares, certo? E eles se constituíam complexas redes linguísticas. E elas estavam intricadas em redes sociais e eram harmoniosos sistemas econômicos, tá? Nós falamos também que o período que nós estudamos, ele estava compreendido nos levando basicamente ao ano de 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral e a descoberta do Brasil, certo? Nós falamos também, gente, que as primeiras civilizações da Amazônia, elas foram basicamente chamados de ameríndios, tá? Ou índios. Segundo alguns historiadores, antes da chegada dos europeus, o Brasil ele possuía cerca de 5 milhões de índios, os quais estavam divididos em 3 grandes troncos linguísticos, tá? E aí nós falamos dessas três tribos, tá? Que seriam os tupis, os aruaques e os caribes. E aí também nós demos ênfase a uma tribo, tá? Chamado de Tupinambá ou Tupi. E os costumes que eram conhecidos, eles eram conhecidos por causa dos seus registros, que eram feitos pelos jesuítas e pelos viajantes estrangeiros, tá, gente? E aí, na aula de hoje, nós continuaremos na tribo Tupinambá, tá? Gente, olha só, ao contrário do que pesquisas históricas, com base em observação antropológica, acostumou-se a afirmar hoje que já não procuram mais justificar a antropofagia por meio de observações, tá, gente? Aquelas observações antes feitas através de historiadores, de pesquisadores, através dos costumes dos índios, elas não são mais feitas por observações, tá? O ponto de vista defendido pelos indígenas é de que a vingança era um motivo real, tá? Isso nós já falamos na aula anterior. E a absorção de habilidade e coragem do indivíduo conquistada pelo guerreiro, ela não é mais procedente, não tem mais procedência, tá? Ou seja, as pesquisas de hoje, elas nos levam a pensar que a ideia está ligada a mais uma visão mitológica, tá? Atribuída a um novo mundo, tá? Do que um real motivo mesmo do ritual, certo, gente? E aí, o que acontece? Vocês observam a imagem desse homem chamado Pinzon, certo? E aí, o que acontece? A passagem de Pinzon não teria sido pacífica aos relatos de viajantes e de cronistas, tá, gente? Elas revelam que os espanhóis, eles aprisionavam 36 índios após o contato conflituoso com os nativos, tá, gente? Então, olha só, ao comparar as águas doces do rio Amazonas com a doçura da Virgem Maria, Pinzon batiza como Santa Maria de La Marduz, certo? E aí os espanhóis, eles entraram em contato com a Amazônia, basicamente no mês de fevereiro, no ano de 1500, tá? E eles retornaram da Amazônia em setembro, tá? Marcando o início do encontro entre a Europa e a Amazônia. Então, depois de alguns dias, a passagem de Pinzon, ele encontra uma outra expedição espanhola, tá? Comandada por Diego Lepe. Entra no cenário amazônico, tá? E aí Diego Lepe e seus companheiros, eles são recebidos por índios armados, devido ao cativeiro de 36 índios que foram aprisionados por Pinzon, tá? Gente, olha só. As viagens de Pinzon e de Lepe, elas marcam o início da visão europeia projetada para a Amazônia, tá? Os europeus tomaram o conhecimento das terras amazônicas por meio de relatos, crônicas e gravuras, tá? E elas acabam despertando o encanto pelas águas doces e criam expectativa em relação às aparentes terras férteis que tinha aqui na Amazônia, certo, gente? Então, olha só, observem que o cenário da região amazônica, ele era descrito pelos viajantes. Então, observem que tudo isso foi descrito por observadores e historiadores, tá? E isso mexe com o imaginário dos europeus, tá, gente? A busca pelo país da canela das Amazonas, de Amágua e de Eldorado, passam a atrair os europeus. E muitos começaram a aventurar-se pelo rio de Santa Maria de La Marduz, tá?
Gente, o mito das Amazonas que vocês observam nessa imagem, ele teria migrado do Velho Mundo para o Novo Mundo, nas cartas de Colombo enviada para a coroa espanhola. O termo Amazonas, gente, ele aparece no trecho em que o navegador genovês relata que ao entrar em contato com os nativos, ele ouve uma história de uma ilha dominada por mulheres. O dominicano Gaspar de Carvajal, ele era um cronista que destaca em seus escritos as características das Amazonas, ressaltando a arte de guerrear das nativas. Então vocês observem o poder de guerrear descrita nessa imagem que vocês estão observando agora. Gente, olha só, a heterogeneidade da ocupação da Amazônia. Vejam comigo, pensar que a Amazônia num contexto que antecede a chegada dos europeus como lugar homogêneo, ou seja, que é igual de todos, onde todos os seus habitantes vivem da mesma forma, é errado, tá, gente? Pertencendo ao mesmo grupo, o mesmo grupo étnico, nos leva a uma visão superficial do que foi mesmo a ocupação, tá? E eu quero que vocês se lembrem de que a Amazônia ela era ocupada basicamente, como eu já falei para vocês, pelas tribos de Tupi, Aruac e Caribe. Antes mesmo dos europeus chegarem aqui na Amazônia, tá, gente? Nesse sentido, a gente deve pensar que a ocupação da Amazônia, ela deve ser heterogênea. O que isso significa? Deve ser de forma, não de forma igual, mas de forma diversificada, tá? De forma diferente. E aí, gente, eu quero também que vocês observem comigo que até o presente momento, que nós já analisamos a Amazônia, analisamos a Amazônia dos europeus, o primeiro contato dos ameríndios com a Amazônia, tá? E também com os europeus, certo, gente? Do nosso conhecimento também que antes das expansões marítimas, a região que hoje dominamos de Pará já era habitada por índios e por diversas etnias, ou seja, antes mesmo dos portugueses e depois de espanhol, franceses e tudo mais habitarem a Amazônia, ela já era habitada por índios, tá? Então, pensando nessa ocupação do Pará e, consequentemente, da Amazônia, nós iríamos tratar uma reflexão sobre isso. Então, olha só, observem comigo. Aqui nessa imagem que vocês estão observando, seriam os tupinambás, tá? Os ameríndios também conhecidos, tá? Antes da chegada dos europeus, eles se confrontavam por causa de espaço. As áreas de várzeas eram aproveitadas pelos nativos por meio de agricultura. A exemplo do milho e do domínio sobre essas áreas por onde passou, tá, gente? Pensando em plantar nas áreas de várzeas e na pesca, grupos de índios procuravam viver no litoral. Gente, leiam comigo. A diversidade de etnia na Amazônia, ela aumenta com a chegada dos europeus e provoca a interiorização dos grupos étnicos que por aqui já viviam. Os índios da Amazônia, eles começam a sair do litoral e passam a viver no interior da floresta. Os europeus, eles acrescentam mais diversidade na ocupação da Amazônia, através do choque cultural entre a sociedade europeia e indígena do Pará. Então, torna-se mais evidente essa ocupação heterogênea, tá? Lembrando que heterogênea vem de diversidade, diferente do território amazônico, tá? Gente, eu quero que vocês tenham como prioridade na cabeça de vocês de que não foram os portugueses, apenas os portugueses, os aventureiros na Amazônia, tá? Foram também os espanhóis, tá? Que eles inclusive foram os primeiros a entrar em contato com os índios da Amazônia, tá? Os espanhóis, mas os portugueses eles tomaram a frente disso. Além do mais, tiveram os holandeses, os franceses, os ingleses e entre outros, tá, gente? Eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça de vocês. Olha só, gente, vamos ler essa lenda que está aí na apostila de vocês. Vocês também podem me acompanhar através do vídeo, tá? Então, diz assim. Há muitos anos, existiam na selva amazônica 2 noivos apaixonados que sonhavam ser um casal. Ela vestia-se de prata e seu nome era Lua. Ele vestia-se de ouro e seu nome era Sol. Lua era a dona da noite e Sol era o dono do dia. Havia, porém, um obstáculo para aquele namoro. Se eles casassem, o mundo se acabaria.
O ardente amor de sol queimaria a terra toda e o choro triste da lua toda a terra afogaria. O sol, embora apaixonado pela lua, não poderia se casar com ela. Apesar de apaixonados, como poderiam se casar? A lua apagaria o sol faria toda a água evaporar. Assim, eles se separaram. Eles nunca puderam se casar. Os noivos ficaram desesperados, a lua de prata e o sol de ouro. No desespero da saudade, a lua chorou durante todo um dia e toda uma noite. Suas lágrimas escorreram por morros sem fim até chegar ao mar. Mas o mar, com tanta água, embraveceu-se. Ele não queria aceitar tanta água. A sofrida lua não conseguia misturar suas lágrimas às águas bravas do mar. Algo estranho aconteceu. As águas escavaram um imenso vale. Serras se levantaram. Um imenso rio apareceu. As lágrimas da lua formaram o rio Amazonas e o rio Mar da Amazônia. De tanto chorar, a lua criou o Mar Doce. Então, na verdade, isso aqui é uma crônica, tá? Isso aqui foi uma história criada para como se formou o rio Amazonas, tá, gente? Na Amazônia. Então, na aula de hoje, gente, eu espero que vocês tenham compreendido como foi o processo dessa ocupação do Pará antes dos europeus e depois dos europeus, tá? Nesse processo de miscigenação, no qual os europeus quiseram ter contato com os índios para ter, além de especiarias, tá? Que eles davam aos índios, eles queriam ter os recursos naturais que tinham aqui na Amazônia. Então, na aula de hoje, eu quero que vocês basicamente compreendam isso, tá? E na próxima aula nós resolveremos exercícios. Fiquem com Deus, até mais.